Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no podcast da vida de Esther Siqueira. Vamos para mais um episódio, Esther? Vamos! Eu já estou prontíssima. Eu também. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito especial na vida da Esther. Para quem está acompanhando aqui nossos episódios, viu que no último episódio nós falamos sobre um momento que foi crucial na vida da Esther Siqueira e que a partir dele aconteceu uma mudança, uma virada de chave na vida dela. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, não é, Esther? Exatamente. Hoje eu quero deixar vocês a par de como Deus não desampara os seus e de como que em momentos de aflição, momentos de angústia, ele não abre só janelas, mas ele abre portas imensas e só fala para você, vem que eu estou te esperando. Isso aí. E aí, hoje nós vamos falar de como foi, né, o seu processo de reconstrução do que quebrou o espelho da sua vida. Isso mesmo. Que foi aquele assunto do episódio anterior, que quem não assistiu, gente, volta um episódio, é o episódio 8. Assiste, para você entender esse aqui na íntegra e se emocionar com a gente. Exatamente, no episódio 8, junto com o Isaac, né? Isso. A gente trouxe ali o que trincou o espelho de vida da Esther Siqueira e que foi algo que veio a acontecer, foi um acontecimento religioso. Vocês sabem que para mim o que mais importa na minha vida se chama fé e chocou diretamente com a minha fé. Quando eu me vi sem saída, quando eu me vi sem amparo, sem socorro, porque as pessoas às quais foram acionadas a pedido de socorro não veio de parte nenhuma. Eu tive aquele que é o autossuficiente em tudo na minha vida, a quem eu clamei com grande voz, e sim, eu fui atendida. E eu quero compartilhar com vocês por qual motivo. Eu sei que tem muitas pessoas que se limitam a desenvolver, a conhecer outros ensinos por meio da religião. E aqui eu quero mostrar para vocês que sim, você pode continuar tendo a sua fé e tendo também conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento liberta, isso é a mais pura verdade. Ô Esther, e diante de tudo isso, né, que você trouxe, que a gente conversou muito no episódio anterior, que você disse agora, depois dessa passagem, né, dessa virada de chave, do espelho que se quebrou, você teve um despertar, né? Sim. Você teve uma oportunidade especial, né, que apareceu na sua vida por meio de uma pessoa, que a gente até começou a mencionar no episódio anterior, mas hoje a gente quer saber um pouco mais disso, né? De como que foi esse despertar, o que surgiu na sua vida e que começou a levar a Esther para um outro caminho, para um outro horizonte. Para uma outra caminhada, né? Isso. Hoje a gente está até com um cafezinho, né? Ó. Hoje nós estamos descontraídas, vamos brindar o café. Ao nosso podcast. Ao nosso podcast e a esse momento especial, né? Que foi... momento de luz. Esse momento de luz na sua vida, né? Depois de tudo que vocês passaram. Foi um momento de luz e assim, eu gosto de deixar bem claro para vocês que em nenhum momento eu estou colocando, por exemplo, a minha fé ou a religião em segundo plano. Eu coloco aqui o quê? Em um momento de desespero, eu precisei pedir socorro de outra forma e Deus veio para mim em um outro caminho e me mostrou que sim, é possível você continuar aquecendo a sua fé, mantendo a sua fé ativa de outras formas. Foi um momento que eu vi o meu espelho trincado e que eu falei que eu orei com grande voz, falei, Senhor, se o Senhor não abrir uma porta para mim agora, eu caminhei tanto e eu vou perecer no meio do caminho. E ele veio através de uma profissional, a gente contratou uma profissional para dar uma palestra para nós uma vez sobre desenvolvimento emocional. E foi assim, o meu primeiro contato com o desenvolvimento emocional. Olha só. Ela foi convidada para dar essa palestra para a gente na empresa, para os nossos funcionários. E foi o meu primeiro contato. Foi o autoconhecimento, foi a primeira vez. E assim, ela não trouxe nada fundado na programação neurolinguística. Ali naquele momento não veio ainda a PNL. Não veio a PNL, foi um desenvolvimento com a linguagem empresarial, voltado mais ali para o cuidado um do outro dentro da empresa. Mundo corporativo mesmo. Mundo corporativo.
E terminando essa palestra, ela veio até mim, a profissional veio até mim e falou assim, Esther, você conhece sobre a programação neurolinguística? Você conhece sobre PNL? E aí ela falou para mim, eu olhei e falei, não conheço. Ela falou, você já leu sobre? Eu falei, também não. Ela falou assim, olha, você precisa conhecer. Você é uma pessoa que tem que ter essa ferramenta, é bom que você tenha essa ferramenta em suas mãos. Você trabalha com pessoas e você vai gostar muito. Então foi quando ela me mostrou a importância da PNL e começou a me despertar assim, você precisa conhecer esse caminho. Isso aí eu visualizo, né? Assim, ela te deu uma porta, te deu uma chave. Exato. E a chave para abrir a maçaneta, né? Foi uma porta aberta, um portal na sua vida. Exatamente. Né? E ela falou assim para mim, a gente já tinha encerrado a palestra e tal, aí ela falou, olha, eu já preciso ir, né? Eu falei, ó, depois eu quero conversar mais com você sobre isso. E Passou, ficou por isso mesmo. Nesse período que ela foi dar essa palestra, eu ainda não estava na fase do espelho trincado. Foi a anterior. Sim, então tudo aconteceu ali na Exatamente. redondeza, né, dos acontecimentos. Ou seja, eu tinha ouvido sobre PNL. Você sabe o que é PNL? Eu falei, não sei. Mas foi uma sementinha suficiente. Exato. E aí eu deixei por aquilo mesmo, ela foi embora. Eu não pesquisei sobre, eu não fui ler sobre a PNL, né? Era para eu ter ido atrás. Mas eu não fui atrás. Fiquei só com essa fala dela. Olha. E aí anos passaram. Anos se passaram. Exatamente. Foi muito tempo. Exatamente. E aí veio a questão da religião, que veio a chocar diretamente com o que eu acreditava, que foi onde o meu espelho trincou. Que foi o que a gente contou lá no episódio 8. Volta lá e assiste, foi grave. Então, assim, aquilo me impactou profundamente, chorei muito, a minha mãe testemunhou, meus irmãos testemunharam, chorei muito. E foi quando eu orei e falei, Senhor, eu preciso de uma porta. Eu preciso de uma saída, eu preciso de algo onde eu consiga reconstruir a minha fé. Porque eu estou vendo que a única coisa que me importa, eu estou perdendo e eu não quero perder isso. Jamais, né? Jamais. Então, passaram-se anos e aí, num belo dia, ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, lembra que eu te falei sobre a programação neurolinguística? Aí eu já estava passando pela tempestade. Turbulência. Você lembra que eu te falei sobre programação neurolinguística? Eu falei, lembro sim. Ela falou, você consegue participar de um treinamento que nós vamos falar unicamente sobre PNL? Eu falei, bom, quando é a data, quantos dias, né? Me informa sobre isso. Aí ela falou, vai ser tal dia, o treinamento é 1 semana, você vai precisar de 1 semana, depois mais 1 semana. A gente dá um intervalo e mais 1 semana e vai falar somente de programação neurolinguística. Um intensivão, hein? E eu falei, bom, poder eu não posso, mas eu vou me dar essa oportunidade, eu vou estar lá. E aí a gente já fez todos os processos e eu fui. Se jogou, né? Eu falei, estou indo. Sabe assim, quando você tem aquela oportunidade e você tem uma força que te move e fala, vai fazer. Você não sabe nem por que você está indo, como que você está indo, mas você está indo. Organizei casa, organizei os filhos, organizei trabalho, falei, vou ir fazer. Tinha uma força maior te puxando. Uma força maior me puxando. E era, né? Exatamente. E aí foi quando eu fui participar dessa imersão de 7 dias. Foi quando eu conheci o mundo do desenvolvimento emocional, do autoconhecimento, e que hoje, para mim, gente, é assim, inegociável. Eu falo que a PNL tem uma frase muito forte, né? Que é mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Quando eu entendi isso, eu falei, realmente, mente e corpo, ambos se influenciam, é o mesmo sistema, fez todo sentido. É tão gostoso entender isso, né? E aí, gente, é muito legal isso, porque a nossa amizade passou por aí, e quando a gente conversou e a gente entendeu que eu também passei por esse processo da PNL, quando a Esther me contou, né? Legal contar isso lá para as pessoas. Para mim fez tanto sentido. Sim. E eu entendo tanto isso. Eu entendo o quanto isso mudou sua vida e eu entendo o quanto foi importante. E aí, depois que você fez esse treinamento, como é que foi lá? Conta pra gente, porque agora a gente quer entender detalhes. Eu cheguei nesse treinamento, eu estava assim, imagina um ser humano que estava sem chão.
Foi a forma como eu cheguei nesse treinamento. Eu não via uma saída. Para mim, a minha vida, como mexeu com a minha vida ali estava sem sentido. Eu não via mais sentido na minha vida. E eu cheguei nesse treinamento assim, descrente de tudo. Eu falei, é mais um treinamento, eu vou aprender sobre PNL. E aí, quando eu cheguei ali dentro, tinha várias pessoas fazendo o treinamento. E aí tinha um treinador que até hoje, né, dou todas as honras a esse treinador, porque foi o que me adentrou a essa porta e com uma maestria sem igual. Foi transformador. Foi transformador. E assim, a primeira dinâmica que a gente fez ali, que ele mencionou, foi assim, que até hoje eu lembro muito bem. Ele falou, olha, se a sua casa estivesse pegando fogo, estivesse num incêndio e você pudesse salvar um único objeto dessa casa, um único. Todas as pessoas já estão salvas, você já está salvo e você pode retirar um único objeto. O que você retiraria de dentro dessa casa? É uma reflexão muito legal da gente se fazer, né? E aí você imagina, a primeira fala dele, né? Você está com a sua casa pegando fogo. Isso aí já A dói. Esther estava como ali naquele lugar? Pegando fogo. Né? Estava com o espelho trincado, estava pegando fogo internamente. Então, assim, eu vi Deus em cada desenvolver, em cada caminhada, sabe? E aí, quando ele fez essa pergunta, eu já entrei em reflexão. E aí eu fui vendo o caminho que a programação neurolinguística te leva, que é aquele olhar intrapessoal, o olhar interno, né? Esther, isso foi logo no comecinho, assim, né? Logo então, no começo. Pra você que tava ali, né? Tô pensando aqui. Eu não tinha conhecimento de nada. Nada. Descrentes, né? É. Naquela situação difícil, espelho quebrado, desanimada. E aí já vem essa pergunta, que é simples, mas de um impacto Pesada. absurdo. Exato. Pesada. Muito pesada. Aquilo ali você já falou, opa, peraí, eu não tô num treinamento qualquer. Exatamente, né? muito pesada e assim, ela me levou para reflexão interna muito profunda. Eu falei, meu Deus, o que eu retiraria de dentro da minha casa? Sabendo que as pessoas já estão salvas e eu preciso retirar um único objeto, o que eu retiraria? E aí? Agora eu fiquei curiosa. E aí todos foram respondendo, cada um tirava aquilo que era importante. Aham. E quando chegou para Esther, e aí, o que você retiraria de dentro da sua casa? Tão claro como a luz do sol, a única coisa que brilhou na minha mente foi o quê? A minha Bíblia. Sabia, imaginei. Eu retiraria a minha Bíblia. E aí eu lembro até hoje, o treinador olhou assim, por qual motivo? Até a linguagem deles me encantava, né? E por qual motivo, né? E por quê? Por qual motivo? Eu falava, gente, que incrível, isso é incrível. Meus olhos iam se abrindo assim, sabe? Encantada com aquele mundo. E por qual motivo você retiraria a sua Bíblia? Aí pronto, aí deu a sua voz. Aí deu a minha voz, aí eu já desabei ali no choro, porque eu já estava naquele processo interno de reconstrução, né? E aí a minha resposta foi, porque aqui é onde eu fortaleço a minha fé todos os dias. E sem ela, eu não sou ninguém. E é exatamente o que não poderia pegar fogo, né? Que é isso, o que você quer salvar dentro de você. Exato. E aí, fazendo esse paralelo que você comentou, né? Da casa sendo você, sendo o seu corpo. O que você não poderia deixar de lado? Exato. O que você não jamais perderia, ou que você não andaria sem? Exatamente. A sua fé. E simbolicamente, onde está a sua fé? Exatamente. Na Bíblia, né? Foi o que eu respondi para ele, né? Eu falei, porque aqui é onde a minha fé é fortalecida todos os dias. É aqui que eu encontro forças e isso aqui é o que move, é o que me mantém de pé. Então, esse é o único objeto que eu salvaria. Nossa, é muito maluco, né? Porque olha a reflexão, você estava com o espelho da vida quebrado, o seu Exato. problema foi relacionado à religião e mesmo assim, você salvou a Bíblia, óbvio, né? Algo que você acredita e com uma simples pergunta da PNL, e aqui eu tô querendo ressaltar o peso da PNL, o quanto ela mexe, né, com a gente. Uma simples pergunta, ele já te foi profundo. Foi né? profundo e assim, o decorrer desse treinamento inteiro, as pessoas que tiveram lá comigo, elas sabem, lembram, o decorrer inteiro desse treinamento foi assim, uma reconstrução da minha fé. E foi uma caminhada que eu, Esther, fiz internamente. Tijolo a tijolo, né? Tijolo a tijolo. Então perceba que ele fez uma pergunta.
O caminho foi meu. Incrível. É Então, incrível. assim, era tudo que eu precisava naquele momento. E que eu falo assim com toda assertividade. Deus me trouxe aquilo, porque ele sabia que eu precisava da reconstrução interna relacionada à minha fé. Você pediu, né? Eu pedi com muita fé e ele me trouxe. Então, hoje, eu falo para todo mundo, falo, gente, corpo e mente e a parte espiritual, elas andam juntas. E uma vai desequilibrar a outra se você não olhar para esses 3 degraus da sua vida. E o autoconhecimento, ele vem assim, com muita ênfase, com muita força, por qual motivo? As pessoas falam, mas vai mudar a forma como você acredita. Não, pelo contrário. Ele vai lapidar você. Ele vai te mostrar o que realmente é importante para você. Ele vai ressaltar o que vale mais, o que importa mais, né? O que brilha, o que você quer mais também, né? Exatamente. O que te move mais. Exatamente. Então, assim, para mim foi o momento ideal. Foi o momento certo, onde reconstruiu o que estava trincado dentro, né? Foi um passinho de cada vez, reconstruindo, e a programação neurolinguística é isso, né? Ela fala, é a linguística e a parte neurológica, então ela conecta as duas coisas e você tem ali um caminhar livre do que a PNL pode te ensinar todos os dias. Comunicação e pensamento, Comunicação, né? Assim, isso. E atitude também. Exatamente. Né? Ô, Esther, e aí, nessa primeira pergunta, né, do treinamento, que já mexeu com você, que já trouxe aí um monte de reflexão, o que mais, né, foi tão marcante? Conta pra gente, porque foram 7 dias, né? 7 dias. O que mais que, você consegue se lembrar, o que mais te balançou ali, te tirou do eixo, ou isso foi suficiente, você já entrou ali na vibe? Conta mais, Não, assim, o treinamento né, inteiro, esse treinamento que a gente fez de 7 dias, ele foi um treinamento inteiro muito intenso para mim, mesmo porque era algo novo, né? Quando eu entrei nesse mundo da programação neurolinguística, foi completamente novo e eu pensava assim, gente, como eu nunca fiquei sabendo de uma ferramenta como essa? E ela é uma ferramenta que ela faz você olhar para você. Então, assim, durante o treinamento, eu deparei com comportamentos meus que a PNL vai te levando a ver, que eu falava, nossa, eu não acredito. Esse ser humano sou eu. É eu que replico esses comportamentos. Nossa. Então, sabe assim, quando você vai vendo que os seus resultados, o que você está conquistando e adquirindo, é mediante ao que você faz, é mediante ao que você replica, e nem sempre a gente tem clareza daquilo. A gente não vê, né? Vai no automático da vida, do dia a dia. vida, do treinamento, eu pude ver o quê? Como a minha comunicação impacta as pessoas ao meu redor e a mim mesma. Como a minha comunicação pode me levar a um resultado positivo ou negativo. Uma coisa que mexeu muito comigo foi quando eu ouvi assim, quando você quer entregar uma mensagem para uma pessoa e aquela pessoa não recebe a mensagem conforme você esperava, o erro está em quem? Está no comunicador ou na pessoa que recebeu? No comunicador, né? Que não colocou as palavras corretas. Exatamente. E aí a programação neurolinguística vem e fala, é mais fácil culpar o outro do que olhar para dentro. Si mesmo, né? Ou seja, ela pega tudo o que você faz e coloca em você. Na sua mão. Só que ela não coloca só como um peso. Ela te dá ferramentas para você mudar, né? Ela te dá as ferramentas para você fazer a mudança de padrões de comportamento. Por qual motivo? Eu fui uma criança que foi ensinada a funcionar em um padrão. E eu funciono nesse padrão há 30 anos. A PNL vem e te mostra o quê? Você percebe como você funciona? É positivo? Te ajuda ou te limita? Você gosta, te faz bem. E aí essa visão, ela é sua. Não é um treinador que vai te mostrar. A Ele PNL te desperta, te direciona, né? E você se enxerga. É maluco. Então, quando eu me vi assim, eu falava, nossa, mas esse comportamento sou eu. Ele não me possibilita em nada. É aquela de tirar a venda dos olhos, né? Exatamente. Tirar a venda, tira... Exatamente. Então, assim, ele não é só um mundo onde você conhece sobre a si mesmo, porém onde você muda seus padrões e automaticamente você entrega o seu melhor para você e para quem está ao seu redor, ao sistema. E é fantástico, né? Porque é o que a PNL fala, né? Sobre você mudar. Você vendo o seu comportamento, você vendo o que você quer ou não continuar fazendo, aquilo ali você para, reflete
e decide se quer ou não mudar. Exatamente. Quando você muda, os seus resultados mudam. Exatamente. Né? Seu mundo muda quando você muda. Né? E assim, de novo, é uma frase simples, mas que de muito impacto. De muito peso. O seu mundo muda quando você muda. A partir dos inputs diferentes que você dá na sua vida, ou na vida do outro, ou da forma como você se comunica. Sim. O que você recebe de volta também se transforma. Porque nós recebemos aquilo que nós emitimos, né? O ser humano, ele é muito energia. Então, conforme o que você fala, conforme o que você pronuncia, as palavras têm poder. E a PNL, a programação neurolinguística, ela ensina o quê? A sua comunicação, ela cria aquilo que você deseja. Ela cria. E ela te ensina o quê? A linguagem positiva. Comece a profetizar na sua própria vida. Comece a falar as coisas que você deseja na sua vida, para que aquilo aconteça. Se você coloca a sua energia na direção de algo que você não quer, é exatamente aquilo que você vai atrair. É isso. E às vezes a gente ouve isso e acha que é balela, né? Acha que é bobagem, mas não é. É aquela lei da física mesmo, né? A lei da ação e reação. Exatamente. É energia, vibração, né, também. Exatamente. Porque quando a gente fala para si mesmo, né? E aquilo muda o nosso comportamento, muda as nossas crenças, sim, nossos valores. Ela trabalha muito sobre isso, né? Sobre as crenças limitantes, né? A PNL vai trabalhar. As pessoas falam, Esther, mas o que é crença, né? Como o que é crença para você? A programação neurolinguística acredita que crença é tudo aquilo que te limita a chegar ao seu potencial máximo. Então, por exemplo, a pessoa acredita que ela não pode ter mais dinheiro do que os pais dela, que aquilo é um desrespeito aos pais. É uma crença. Você foi criado acreditando que você não pode ser maior que os seus pais. E que te limita, né? E que te limita. Não Talvez você é um ser humano que tem ambição, que tem vontade de crescer, de ir além e fica ali, não, eu preciso estar sempre abaixo dos meus pais. Porque eu não posso ser maior que ele. E as crenças, elas são inconscientes, né? Nem sempre a pessoa tem consciência de que aquilo é uma crença. Isso. E aí, às vezes, a gente nem sabe, né? Que aquilo ali é uma trava interna. E é isso, né? O treinamento ajuda você a olhar para si e entender as suas travas e a destravá-las. E assim, quando eu cheguei lá, imagina, eu era um ser humano que meu único contato foi com a minha família, foi com a parte de religião e depois logo o casamento. Eu não tive contatos assim com autoconhecimento, com outros ensinamentos. Então foi uma oportunidade então, muito quando brilhante, eu me encontrei com né? esse mundo, eu entendi assim, eu posso sim ser um ser humano que cria as coisas. Eu posso criar a realidade que eu quero viver. Eu posso tanto me curar, quanto curar pessoas através da minha fala, através dos meus movimentos, através daquilo que eu professo. Sim. Porque assim, nós fomos criados muito numa doutrina por imposição e medo. E às vezes um pouco congelada também, né, Esther? Assim. Não, e eu falo assim, a doutrina da imposição e medo, por qual motivo? Você não pode falar tal coisa porque vai gerar tal coisa sobre você. Sim, entendeu? Uma consequência. Uma consequência. Então, tipo assim, tudo que você faz, cuidado, porque isso vai gerar uma consequência negativa. Ou seja, a mentalidade desse ser humano já é sempre para o negativo. Ilimitante. Ilimitante. Eu não posso falar tal coisa porque eu vou receber ali uma punição. Então, assim, a gente vendo você falar assim, dá para entender o quanto a PNL foi esse boom, né, na sua vida. Foi como se fosse uma luz, assim, num portal. Cara, eu posso viver diferente. Exatamente. Eu posso me comportar diferente. E ela vem e ela fala assim, e está tudo bem você fazer as suas escolhas. Porque a sua escolha, ela tem que ser mediante aos seus valores e ao que você acredita. Isso é que é o legal da programação neurolinguística, que todo momento ela vai reforçar, assim, os seus valores, o que é importante para você e qual é o seu valor inegociável. E ali dentro, porque tem pessoas que não sabem nem qual é o valor inegociável dela. Não se conhece, né? Não se conhece. Ali eu pude entender o que é inegociável para mim. Qual é o valor da Esther que é inegociável? Com esse ninguém brinca, com esse eu não abro mão. E eu só pude enxergar isso dentro, fazendo os desenvolvimentos com os treinamentos. As dinâmicas, né, que eles oferecem lá. As dinâmicas, passando pelos processos das dinâmicas, porque assim, não é um treinamento, gente, é uma jornada.
São muitos dias, né? 7 dias. Não, e não só falando disso, você tem que entender que esse foi a minha entrada. Uhum. E ainda tiveram outros Eu treinamentos, passei né? anos fazendo o desenvolvimento. Sim. Então, assim, ali foi aonde eu entendi que existia um caminho de luz. Foi só o primeiro. Foi só o primeiro. E a gente quer saber de todos, a gente quer saber demais. Exatamente. Aí foi o quê? Foi anos me desenvolvendo para chegar hoje onde eu estou, né? E aí eu quero entender, assim, o quanto, né, a PNL, você já contou pra gente, né, de que ela abriu seus olhos, que ela mudou acho que o seu jeito de olhar a vida, né, fazendo assim Sim. um resumo. Mas de forma, na sua vida pessoal, né, na transformação da Esther na prática, além da religião, além desse comportamento de que você entendeu que você não precisava seguir naqueles padrões que você foi ensinada. Sim. Mas, na prática, o que mais que mudou? O que mais que transformou a Esther como pessoa? E aí são várias vertentes, né? Esther como mulher, como esposa, como mãe, como profissional. Acho que muito mudou ali. Muito mudou. O que mais foi impactante para você, que te mexeu, que você viu que te tirou do lugar? O que foi mais impactante para mim com a programação neurolinguística foi a questão da minha comunicação. Eu percebi o quanto uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, o quanto ela pode te levar a lugares que você nem imaginava. E no meu dia a dia, como que eu utilizei isso? Principalmente com os meus filhos. Então, você olhar para aquela criança e sempre motivar ela a dar o melhor dela. Porque a gente tem a tendência de, às vezes, priorizar muito a falha da criança, dar ênfase, né? Você não pode fazer isso. E a PNL veio assim claramente para mim, eu falo assim, toda mãe, antes de ser mamãe, deveria conhecer a programação neurolinguística. Porque ela vem e te ensina assim, você não fala para a criança, não faz isso. Vamos fazer dessa forma? Olha a diferença. Vira o jogo, né? Coloca o positivo antes. Porque a criança, ela já vem com todos os potenciais. E nós, os pais, às vezes limitamos ela. E aí, quando ela for um adulto, ela vai precisar ressignificar aquelas crenças que os pais colocou nela. Então, isso para mim, quando eu entendi assim, você pode direcionar essa criança com todas as potencialidades dela, usando simplesmente a linguagem, foi fantástico para mim. É incrível, né, isso? Foi fantástico. Então, assim, não faz isso. Vamos fazer dessa forma. Olha aqui, você tem 2 opções para fazer. Isso para mim foi sensacional, sabe? E não só para as crianças, né? Para todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu estou usando o exemplo aqui para as crianças, né? Assim, é porque é tão magnífico, é tão maravilhoso, né? A forma de comportamento e de fala, que é o que você está dizendo que mais impactou, que a gente usa isso a todo momento, a né? Todo toda momento, hora. a todo Em momento. todo tipo de comunicação que a gente E assim, tem algumas técnicas básicas, né, que a PNL ensina. Eu ia perguntar isso agora, eu queria saber das técnicas. Ela tem umas técnicas básicas, assim, que quando você tá lá aprendendo, você fala assim, não, mas isso não tem efeito, não. E você vai ver o efeito que tem no seu dia a dia, gente. Quando você coloca na prática, né? Na prática. Então, assim, tem uma técnica que ensina pra gente que em momentos de tensão, antes de você tomar qualquer decisão ou dar qualquer resposta, respire por 3 segundos. Oxigena seu cérebro para depois você ter qualquer ação sobre aquilo. Aí, gente, fica a dica. Fica a dica, gente. Já tá dando técnicas PNL aqui. Exatamente. É em qualquer situação, tá? Respire 3 segundos, enchendo o seu peito de ar ao máximo e solta. Gente, ela é fantástica. Ela faz com que você tome decisões claras, sem aquele impulso do, nossa, já fiz e agora. Somente com a respiração. Incrível, né? A respiração E essa, sim, é só uma das. É só uma das. Não, conta mais. Quero mais dicas de PNL É só uma das aqui. técnicas. O bom dos treinamentos é que você faz na prática as dinâmicas, né? Você já percebe ali o resultado na hora, Então, né? desenvolve a parte auditiva, a parte sensitiva, a parte da comunicação, a parte visual. Tudo isso você desenvolve. Nossa. E a parte das leituras não corporal, que eu mais amo. Ai, como é que é isso? Não verbal. Conta aí pra gente. Não, essa eu não vou contar muito, não. Essa... A gente ficou curioso. A parte da linguagem não verbal é incrível, gente. O ser humano,
O nosso cérebro capta muito mais a parte da linguagem não verbal do que a verbal. É porque tudo comunica, né? É, exatamente. A forma como a gente tá conversando. Tem aquela coisa, né, de você conversar com os braços cruzados. Isso, se você tá fechado ou aberto, a forma como você posiciona a mão. E assim, inconsciente, o nosso cérebro tá captando mais a linguagem não verbal do que a fala, do que a verbal. Porque ela comunica muito, Ela né, comunica também. muito. E as crianças, por que eles falam assim, nossa, a criança percebe as coisas sem falar nada? Porque as crianças são mais sensíveis a essa linguagem não verbal nossa. Perceptivas, né, nesse movimento, assim. E que a gente vai perdendo, né, quando adulto. Então, o que eu falo para todo mundo, gente, o autoconhecimento, ele é uma coisa que ninguém te tira. E é um autoconhecimento sobre você. É você, né? É sua vida. É sobre você. Ou seja, assim, é um investimento maravilhoso, né? Não tem como isso não agregar. Não tem como não agregar, não tem como não somar. E é você, assim, você ser melhor para você mesmo, né? A gente tem uma coisa de fazer tudo para os outros. E aí teve uma fala, inclusive, né? Que quando eu escutei lá, eu falei, nossa, mas eu acho que isso tá muito errado, né? Não tá certo. Que, tipo assim, você é a peça mais importante do seu quebra-cabeça. Olha a crença que eu carregava. Olha só. Né? E para você motivo, não era. E por qual motivo eu carregava isso? Porque eu cresci ouvindo que primeiro as pessoas são mais importantes, primeiro os outros, depois você. Nossa, mas isso é muita mudança de paradigma. Olha pra você ver. Inverteu totalmente. Primeiro os outros, depois você. Nossa. E aí eu cheguei lá e escutei isso. A peça mais importante do seu quebra-cabeça é você. Eu falei, ixi, como assim? Ah, pronto. É muita mudança aqui, né? E aí fica vendo, né? A Esther, no decorrer do processo, se colocar em primeiro lugar. Nunca precisou, só ficava lá em segundo, terceiro, quarto. Mas foi suficiente pra você aprender, não foi? Graças a Deus tem uma coisa assim que eu sempre tive muito, que é a vontade de aprender, né? Acho que todo ser humano tem isso. Então, assim, quando eu me deparei com essa ferramenta, eu falei, a única coisa que ela traz pra gente é crescimento, e crescimento positivo. Então, eu mergulhei, assim, a fundo nela mesmo e permiti absorver o máximo que eu pude. De cabeça, né? Porque as mudanças foram reais. Para eu reconstruir esse espelho que trincou da minha fé ali, foi pontual, foi real mesmo. É como se você estivesse encaixando as pecinhas do quebra-cabeça. Caiu como uma luva, né? Como uma luva. Nossa, Esther, teve você pode contar pra gente alguma passagem da sua vida depois que você fez, né, esse treinamento e os outros também, onde você pôde, na prática, aplicar alguma técnica que você aprendeu ou alguma situação, né, que mudou a sua vida e que você se comportou diferente pelas práticas da PNL. Alguma situação de sair justa, uma situação difícil, e que antes você agiria de um jeito. Nossa, depois do treinamento você agiu de outro. Houveram várias, e é relacionada a isso de se colocar em primeiro lugar. Esther, eu sempre fui uma pessoa assim, eu sacrificava as minhas coisas pelos outros. Lembra em um dos episódios onde eu falo que eu tinha dificuldade em falar não? Lembro. Que eu passava horas conversando com as pessoas por não saber falar não para aquela pessoa. Teve um episódio que eu vou lembrar para quem assiste, que um deles, né, numa das passagens, o do namorado. Do namorado. Do namorado que você não conseguia dispensar ele, não conseguia falar não. Precisei pedir socorro pro pai, né? E o pai falou, faça o que tem que ser feito. Foi. Já era aí a dificuldade do dizer não. E isso era uma dos coisa... exemplos, né, Esther? Isso era uma coisa que, gente, me incomodava muito. E eu imaginava assim, acho que eu nunca vou conseguir ser a pessoa que fala o não quando precisa. Que põe os limites, que né? Coloca e que os vai limites. se afogando ali nos seus sims. Quantas vezes eu me vi em apuros, assim, que eu falava, nossa, mas por qual motivo eu estou nisso, né? E era simplesmente por não saber falar não. E depois do desenvolvimento, depois de olhar e entender que você é importante, você não precisa se tirar da sua agenda para colocar as necessidades dos outros na agenda. Com isso, você vai deixar de auxiliar as pessoas ou vai se tornar uma pessoa egoísta? Jamais. Você simplesmente vai priorizar aquilo que é importante. E é aquela velha máxima, né? Se a gente não tá bem, a gente não consegue deixar quem está ao nosso redor bem. Exatamente. Então esteja bem. Coloque a máscara primeiro em você. Exatamente. É o avião, outro, né? Hoje eu sei falar lá. No avião eles ensinam certo. Então.
A máscara de oxigênio, você coloca primeiro em quem? Em você e depois na pessoa ao lado. Isso. Porque se você não cuida de você, você começa ali a ficar ruim, não consegue cuidar do E eu próximo. não tinha essa visão. Parece tão óbvio, né? Mas a gente esquece disso. Eu me culpava tanto quando eu deixava de fazer as coisas para as pessoas. Eu me culpava horrores. Eu falava assim, nossa, como assim você não fez? A pessoa te pediu. Mas é a criação, né? Seus valores e como você foi moldada. Como assim você não vai fazer? A pessoa te pediu. E, gente, só depois do desenvolvimento que eu fui compreender a importância de ter que falar o não, mesmo que o outro vá ficar chateado. E aí você aprende lá assim, o que você decide fazer, a escolha é do outro aceitar ou não, mas a decisão sempre vai ser sua. E tudo são formas de falar, né, Esther? Que é o que a PNL também ensina. A forma de se comunicar. Não é falar não e ser um não grosseiro, ou ser um não com falta de educação, não. Explicar, contextualizar, comunicar bem e ter empatia com o próximo, né? Exato. Então, são jeitos, né, que a gente tem de falar Jeitos de não. falar, E de se priorizar também ali no processo, Exatamente. Né? E assim, como que no meu dia a dia eu vi a PNL fazendo diferença, assim, todos os dias, drasticamente, nesses quesitos emocionais, de não sofrer, não se culpar, não se cobrar por falar um não, de tomar decisões de peso e saber que aquilo estava tudo bem, porque tudo era sofrer por antecipação, né? Lá a gente aprende, sofrer por antecipação é sofrer no mínimo 2 vezes. É porque talvez nem precisa sofrer, né? Espera acontecer. Então, ela me ajudou muito em tudo isso, sabe? No dia a dia mesmo, crescendo, eu falava, tem como você continuar auxiliando as pessoas, sendo aquela ajuda, apoio que você gosta de ser, mas da forma assertiva, sem sacrificar você mesmo. Cuidando de você, né? Cuidando primeiro de você. Sempre, primeiro. Agora, a parte do avião, da máscara de oxigênio, a gente usa esse exemplo lá, né? Ela é muito clara. Você fala, realmente, como eu nunca vi isso? Como que eu, sem ar, sem oxigênio, vou conseguir ajudar o outro? Não, gente, primeiro eu coloco em mim. E tudo isso ela vai te ensinando, né? A programação neurolinguística vai te ensinando durante os desenvolvimentos. E aí, esse é só mais um, né, dos aprendizados. Eu sei que são muitos, são muitos. No dia a dia, a gente aplica assim, ó. As pessoas falam, mas você aplica todos os dias? Aplica. Toda hora. Toda hora. Né? A forma de falar. Porque a PNL é isso, você precisa praticar ela, né? As ferramentas. Você aprende ela e você pratica todos os dias. Então, assim, eu falo literalmente assim, gente, eu vivo o que eu falo. Isso é tão importante, né? Eu coerente, vivo, né? Eu vivo aquilo que eu ensino. Então, PNL, Esther, você aprendeu, desenvolveu, você utiliza assim, todos os dias. Então, mudança de padrão de comportamento, quando eu percebo que eu estou com um padrão resistente e que eu já apliquei a técnica para alterar aquele padrão, ele continua ali, eu paro, dissocio, porque tem mais essa técnica do estar associado e dissociado. Então, vamos falar dela. Eu dissocio daquilo ali e falo, espera aí. Esse padrão que você está repetindo várias vezes, ele te possibilita? Ele te leva onde você deseja? É isso mesmo que você quer? E aí é a linguagem com você mesmo, né? Você aprende a sua linguagem interna com você mesmo, porque a PNL é isso. Qual é a forma que você se comunica com você e qual é a linguagem que o outro compreende? Ai, gente, é muito legal. Então você já imaginou? Eu falo assim, tesouros na sua mão. É o conhecimento. E que as pessoas não têm acesso. E que, assim, quando a gente fala, parecem coisas que fala, poxa, é simples. Mas não, se a gente não tiver o conhecimento estruturado e a metodologia do PNL, você não... A metodologia, porque assim, conhece. Padrões de comportamento, você já vem reprogramado, né? Você está programado naquele padrão. Então, para se reprogramar, né? Precisa de um tempo, precisa de técnicas, não é só falar, eu vou fazer. Não é simples de jeito nenhum. E aí você mexe com valores, com crenças, né? Que a gente comentou aqui, crenças limitantes. Mexe com os níveis neurológicos. Mexe com muita coisa, né? Ô, Esther, mas eu ia fazer essa pergunta sobre outras questões que você pode trazer pra gente e compartilhar aqui com as pessoas, porque pode ser que a gente tenha pessoas que nunca ouviram falar de PNL, e aí isso é tudo muito novo. Muito novo. Assim como um dia foi novo pra você. E aí eu ia te pedir mais um exemplo, e você já trouxe essa de dissociar, que eu conheço e eu acho fantástica e que colabora e ajuda demais no dia a dia. Nossa, muito. Quando a gente consegue fazer. Conta mais pra gente um pouquinho da dissociação e associação, né, no dia a dia. A técnica da dissociação e associação, ela te ajuda muito a você mesmo.
Porque assim, quando eu estou dentro da situação, eu não consigo ver a solução. Então a gente fala assim, para você compreender o quanto aquele vinho é bom, você precisa sair de dentro da garrafa. Olha só, É gente. complexo, né? Aí já gerou ali uma interrogação. Como assim? Já deu um nó. É bem isso mesmo. É como assim eu vou sair de dentro da garrafa para entender o quanto aquele vinho é bom? Para você entender como você está se comportando e como é o seu comportamento sobre você e sobre o sistema, você precisa sair da sua vida. É como se você estivesse assistindo a sua própria vida do lado de fora. Para tomar alguma decisão, né? Para você tomar alguma decisão. E ela é incrível, gente. Ela é incrível. Tem hora que você para assim e fala, não, deixa eu assistir essa situação da minha vida como se eu não estivesse ali dentro. Como se fosse um filme, né? Lá na empresa onde eu trabalho, faço gestão de equipe, né? E como eu já aprendi essa técnica de dissociar, Você usa muito. Eu uso muito. E sabe como que eu converso com as pessoas? Eu falo assim, em muitos momentos acontecem, né, gente? Não só na minha vida, mas de todo mundo, de ter ali um impasse ou de como você vai resolver aquilo. Nossa, e agora o que eu faço? Nossa, mas que encruzilhada. Gente, isso acontece quase todo dia na nossa vida, né? Aí eu falo assim, gente, vamos subir no helicóptero. Vamos subir no helicóptero e olhar de cima a situação. Vamos assistir. Que é isso, vamos dissociar. A gente sobe no helicóptero, olha de cima e vê todo o cenário. Bom, aqui está acontecendo isso, aqui eu fiz isso, o fulano fez isso e ele fez isso. Beleza, vi a situação. De fora, o que eu acho disso? Isso é um dissociar. É um né? dissociar, Isso exatamente. é você analisar a situação com aquela, entre aspas, frieza necessária, racionalidade ali para o momento, sem estar dentro da garrafa de vinho, né? Sem estar dentro da garrafa. Afundado na emoção. Exatamente. Para conseguir tomar a melhor decisão. A melhor decisão, né? E é assim, é você tomar a melhor decisão mediante ao resultado que você busca. Isso é que é incrível. Porque quem deseja um resultado sou eu. E às vezes a gente fica ali envolvido com os barulhos ao redor, com um fala isso, outro fala aquilo, e acaba não tendo o resultado conforme você deseja. Então, quando você dissocia dos barulhos, você fala, calma, o resultado quem busca sou eu. Uhum. Então, qual é o movimento que eu vou fazer para chegar no resultado que eu desejo? E aí as pessoas falam, mas isso então chama manipulação. Não mesmo. Pelo contrário, isso se chama inteligência emocional. Total. Inteligência emocional é o quê? Eu não tomo decisão mediante ao caos. Eu estou no caos e dentro do caos eu vou tomar a melhor decisão para que o equilíbrio seja estabelecido. Nossa, é muito incrível. E aí, isso, assim, né? para você fazer isso com maestria, para você fazer isso com assertividade, não é da noite para o dia. É. Isso leva tempo, é uma jornada e é prática. É isso, aprendizado diário, né? É prática. Você vai fazendo, vai errando, vai aprendendo. Você não aprendeu e pronto, ali, pá. Exatamente, já é prática. Mudar, né? Vai mudando. Tem algum exemplo, alguma situação que você precisou dissociar, tomar uma decisão, assim, que você pode compartilhar com a gente? Algo que foi impactante na sua vida? Nossa, várias decisões. Que a gente pode contar aqui para quem está nos assistindo, trazer um exemplo. Que eu precisei dissociar uma técnica, deixa eu ver. Ah, sim. Eu posso falar, mas foi num treinamento, né? Que eu precisei dissociar. É, porque agora a Dona Esther fez carreira nos treinamentos. Carreira nos treinamentos. Esse foi um treinamento, foi um treinamento de impacto, um treinamento de aventura que a gente teve. No meio da floresta. E nesse treinamento eu estava ali numa posição de liderança. E teve um momento ali onde eu precisei me dissociar completamente para tomar uma decisão assertiva sem ir de confronto com outra liderança. Eita, aí como é tirar a emoção. E aí você imagina, ali, né? Os ânimos estão todos aquecidos, todos cansados já ao extremo. E você tá ali com uma equipe por trás, que você precisa levar essa equipe para um resultado de sucesso. Uhum. E tem uma liderança ali no meio que tá fazendo uma força contrária. Eita. E aí? Nossa, gente. Então, nesses momentos é que você vê a técnica do dissociação funcionar muito bem.
Olha só que legal. Conta aí pra gente. Eu posso contar só até aqui, né? Ai, Não posso gente. contar mais muito Tem isso, detalhe, tá? né? É mistério, mistério. Não posso contar mais muito. Você já foi até assentando assim pra ouvir. Até porque a Esther quer levar a gente para todos esses treinamentos, né, Esther? Exatamente, Quem exatamente. segue a Esther já viu ela falando e a É. gente só fica ali com E aí, assim, vontade. como que você utilizou a técnica, Esther? É justamente isso que a gente falou aqui. É você respirar, é se dar os 3 segundos. Como que é? Respira, 3 segundos, É. para, 3 segundos, respira fundo, 3 respirações. Os 3 segundos você vai encher o peito de ar ao máximo, assim, ó. 3 vezes. 3 vezes. Então, enche o peito de ar ao máximo. E é encher mesmo, você precisa sentir a caixa torácica encher. Inflar, né? Inflar. E aí você solta esse ar todinho. Quando você faz esse movimento, que ele é físico, você oxigena seu cérebro mais rápido, tirando ele do momento de tensão. E quando a gente fala do dissociar, você precisa, como se você desse um passo para trás. Você sai da cena. Se você está num lugar onde tem um ambiente, por exemplo, está num ambiente ali onde eu estava com a liderança perto, você dá um passo atrás, faz a técnica da respiração e nesse momento o comando positivo já vem para o cérebro. O que é melhor ser feito aqui agora, nesse momento. Incrível, né? Que é racionalizar, né? Que é racionalizar. Então, essas perguntas você aprende dentro do treinamento. Qual é a decisão a ser tomada aqui, agora, neste momento? É você mandando comando positivo para você mesmo. É isso que a PNL te ensina. Então, assim, Esther, como dissociar? Tem uma técnica, tem a respiração, tem a dissociação, o afastamento, tem os comandos que você vai dar para o seu cérebro. Tem tudo isso que você vai desenvolver ali e vai praticar. Por isso que a gente fala, se você não praticar, se perde, né? É mais uma técnica que você aprendeu e você vai falar, não teve resultado. Mas aí a falha tá onde? Aí é a gente mesmo, né? Entendeu? Tudo sobre você, né? Então é mais fácil culpar o outro do que olhar para dentro. Você tá ali com uma ferramenta imensa na mão, mas não aplicou. Sim, entendi demais. Ô, Esther, nossa, vai dando uma curiosidade, né? E assim, a gente querendo falar e entender tudo mais. Eu fiz, né, os treinamentos, mas tem tantos anos, tem mais de 10 anos. 10 anos. Tem, muito E utiliza até hoje, né? Até hoje, tem coisas fantásticas, assim, que a gente não esquece. O mais interessante da programação neurolinguística é isso, que ela é em níveis neurológicos e uma vez que você utiliza ela e estabelece, ela fica ali. Você aprendeu, né? Você aprende aprendeu, aquilo. É gostoso demais. E aí, nisso, né, toda essa jornada sua de PNL, eu sei que já rolaram vários treinamentos e a gente vai contando aqui aos poucos para todo mundo, que a jornada é longa, viu, gente? São anos estudando. É anos desenvolvendo. E é uma mulher antes e depois, né? A gente pode falar, né? Depois, né? É 2 seres humanos. E a minha mãe falou aqui bastante para vocês, né? A Esther de antes com a Esther de hoje jamais teria passado todos os degraus na vida dela se não fosse por esses desenvolvimentos. Então, mulherada, principalmente a mulherada, né? Porque as mulheres, emocionalmente, elas são, sim, mais frágeis. Mais sensíveis. São mais frágeis e tendem a se menosprezar, né? Emocionalmente. Então, assim, isso é fundamental para vocês. É uma técnica que todas nós devemos ter na nossa vida. Para todo mundo, né? É importante, mas a gente acaba sendo mais sensível mesmo, fragilizada. Eu falo para as mulheres porque é um público, eu como mulher, né? Eu falo, nós somos um público que tendemos a acreditar mais no que as pessoas falam sobre nós. Nós não temos uma opinião formada sobre nós. E aí tudo tem a ver com história, né? Crenças e como tudo a vida aconteceu aí no nosso passado. As coisas têm mudado um pouco, mas infelizmente a gente ainda carrega isso com a gente, né? Exatamente. São essas crenças limitantes que as mulheres receberam aí no passado. Que é da cultura, né? Ela é da cultura nossa. Então, assim, a gente se fortalecer emocionalmente é fundamental. Não tem dúvidas disso. E aí, Esther, diante, né, de tanta coisa boa que você aprendeu, dessa jornada que você está trilhando dentro da PNL, a gente pode falar de alguma coisa que remeta a projetos futuros da Esther, que você quer daqui para frente, ou como isso está mexendo com você? Em que momento você está agora?
Conta pra gente, compartilha aí um pouquinho desse olhar adiante da Esther, da vida da Esther Siqueira. Nesse momento, eu estou no momento de me profissionalizar cada vez mais, aprofundar no mundo da programação neurolinguística, e meu objetivo é o quê? É levar essa transformação e a cura para as pessoas como eu fui curada. Nossa. Porque assim, não pesado. foi só uma transformação, foi relacionado à cura e a uma nova pessoa. Então, assim, projetos futuros, Esther, o que você deseja, o que você quer fazer? Eu quero me aprofundar cada vez mais, estou já fazendo isso, e é levar para as pessoas a cura através do autoconhecimento. É para que elas deixem de ter a crença de que o autoconhecimento não é uma coisa boa. Pelo contrário, ele te faz realmente compreender quem é você e viver uma vida leve. Viver a vida que a gente realmente nasceu para viver. Ai, que delícia. Então, assim, meus projetos futuros são esses, já estou aí no caminho, né, de curando, transformando pessoas, e eu falo assim, quanto mais pessoas eu curo, mais curada eu sou. Ai, é tão bom, tão lindo isso. Então, e é tão verdade, né? Então, assim, meu projeto é esse, desde então eu já tenho passado principalmente com o público feminino, mulheres que vêm aí de histórias muito tristes e de reconstrução, e que eu simplesmente devolvo a elas o que um dia me devolveram, que é o renascimento, né? Ai, que lindo. E como você teve essa transformação de vida, você entende a potência que o treinamento e que a PNL tem na vida de cada um, né? Exatamente. Que chega lá no primeiro dia do treinamento, onde você está, e você fala, poxa, eu vou ajudar essa pessoa. Exatamente. Eu falo assim, ó, a única coisa que você precisa é dar o primeiro passo e se permitir entrar nesse caminho. A partir do momento que você entra, a cura é certa. Se você acreditar e ter, né, fé. Ou estaria aí, você está trabalhando lá já, né? Conta pra gente um pouquinho disso, assim. A Esther foi uma treinanda, aprendeu muito, estudou anos. Foi assim. Tem tudo isso, uma carga tão forte, intensa dentro de você, e que você está num momento agora já diferente, né? Um momento diferente. Você já é uma mentora. Já sou uma mentora, já estou na parte aí desenvolvendo como treinadora mesmo, equipe. Já estou imersa completamente nesse caminho. Por qual motivo? Eu fiz todo o processo de cura e de formação. E eu entendi que através desse caminho eu seria uma porta, uma ponte para muitas outras pessoas. Ai, que legal. Que naturalmente, eu falei isso em outros episódios, naturalmente as pessoas buscam na Esther isso. Essa ajuda emocional. É porque você já está transmitindo isso. A minha energia já emite. Ela já emite, você já se posiciona, você comunica. E aí, quando eu me deparei com esse mundo da PNL, eu falei, aqui eu posso curar pessoas, por que não me profissionalizar nesse caminho? Você está te fazendo tão bem, né? Então assim, hoje eu já estou nos treinamentos, já estou na parte de mentoria, curando pessoas e transformando vidas, porque foi assim, o que me fez renascer, ser quem eu sou hoje e poder olhar para o mundo e falar assim, tem jeito. Mente e corpo formam um só sistema e você coloca o espiritual junto, é um foguete que vai embora. E aí a gente não entrou em detalhes aqui, mas a gente vai falar em outros episódios que a Esther, depois dos treinamentos e da PNL, ela enfrentou barreiras difíceis na vida dela, que é esse exemplo que a mãe falou, né? Exato. Você, sem a PNL, talvez não teria conseguido. Não teria. Então vieram desafios, vieram tempestades. E põe tempestades nisso. E que você driblou. E que você... Que já começou ali, né? Pelo espelho trincado. Que foi o que me fez sair. Que foi só uma amostra, né? Das tempestades que viriam, né, Esther? Eu falo assim, foi um degrau me preparando para o próximo. E que a PNL foi muito importante. Foi fundamental, foi assim, foi a mudança de chave. É isso, né? Virou a chave. Ela foi a mudança de chave e eu gosto de deixar muito claro assim, que ela veio por oração. Ela não veio porque eu busquei, porque eu fui atrás. Não, ela veio por oração. Eu falei, Senhor, eu preciso de um caminho que me cure. Me mostre. Traga até mim. E ele levou, né? Ele trouxe esse caminho até mim. É por isso que eu tomo isso com toda força, com toda coragem e levo adiante, porque foi libertação para mim e está sendo para muitas pessoas. Gente, quantas pessoas eu já
livrei de suicídio. Nossa, é pesado. Isso é muito Quantas pesado. pessoas eu já curei de depressão fortíssima com as técnicas da PNL. É assim, é inacreditável. É muito maravilhoso, gente. É Assim, inacreditável. eu posso falar que eu acredito e eu sei que isso acontece. E assim, nós estamos caminhando de uma forma que a geração ela está ficando cada vez mais doente mentalmente. As emoções hoje, elas é uma parte muito sensível da humanidade como um todo e que as pessoas não sabem lidar com elas. Não sabem lidar com elas. E aí adoecem. E faz aquela tempestade num copo d'água, Isso. sendo que às vezes é tão simples, é um olhar diferente que você vai ter ali e você tá no controle. Eu falo, é pegar o controle remoto da sua vida, né? E dominá-la. E você controlar ali, você equilibrar a sua própria vida. É fantástico então demais. A PNL é isso, ela pega o controle remoto da sua vida e te dá na sua mão. Fala aqui, agora conduz de forma assertiva, não desorganizada. É mágico, é muito bom. E assim, pra gente encerrar esse episódio, porque tem muita conversa. Já, menina, o pessoal ali já nos... assim já acabou? Eu tô falando aqui do que eu mais gosto. A gente não quer parar de falar, né? A gente tô aqui falando de PNL. A gente vai navegar. Calma que nós vamos ter mais, pra gente fazer um suspense, pra gente fazer mais episódios ali pro pessoal. Mas eu quero que você deixe uma mensagem final, uma mensagem que a PNL pode transformar a vida de quem está ouvindo, que as pessoas possam entender ainda mais, né? Depois de tudo que você já falou, o quão isso é importante e um depoimento seu, assim, né? Mais lá das profundezas. O que transformou, Esther, e o que quem está lá nos ouvindo pode sentir isso no seu coração e se sentir transformado também? O que eu posso dizer para vocês, gente, é assim, que o desenvolvimento emocional, ele é tão importante quanto você desenvolver a sua parte física e a parte espiritual. Como você imaginar assim, um carro sem a gasolina, ele não anda. E um ser humano com um emocional desequilibrado, tudo mais na vida dele vai desorganizar. Então o espiritual desorganiza, a parte física desorganiza. Por qual motivo? A parte emocional não está equilibrada. E quando você aprende a olhar para você mesmo e entender que você tem sim a parte falha, a parte limitante, porém você tem também a parte forte, você tem ali as suas forças de caráter e que você precisa elevar essas forças e não fortalecer o que te limita, é sensacional. E o que vai fazer você ter esse olhar único para você é quando você aprende a olhar para dentro. É tirar o olhar do externo, dos julgamentos e ter você mesmo seu julgamento sobre você. Quem sou eu? Como eu funciono? O que é importante para mim? Quais são os meus valores? E o que é inegociável para mim? Quando você tem esse olhar para você, acabou. Acabou. Você funciona como o melhor ser humano da forma que Deus nos criou para funcionar. Esse é meu recado. Ai, que lindeza. Falo bonita, hein, gente? Esse é meu recado e eu falo isso porque quando eu pude olhar para mim e entender assim, poxa, Esther, mas você faz umas coisas também, hein? Vamos melhorar nisso Vamos melhorar. E aí eu entendi, mas também você faz umas coisas tão legal e que você precisa fortalecer, aprender a entregar isso para as pessoas. Sabe assim, você se encantar com você? Sim, e saber que você tem aquela potência, né? Saber que você pode fazer isso. Muitas vezes a gente olha só para o que não pode. E a PNL vai fazer isso. Esse é o desenvolvimento emocional. Não, e a gente junta a PNL com a fé em Deus, não tem como dar errado. Mente e corpo formam só sistema. Isso aí. Anotou aí, né, gente? Anotou esse recado final maravilhoso com essa mulher maravilhosa. É isso aí. Eu sou. Olha uma coisa que você vai aprender lá, viu? É isso. Quando você receber um elogio, você receber o elogio. Esther, você é maravilhosa. Eu sou. É isso aí. Você vai aprender isso. Quer aprender, ó? Venha. No próximo episódio, a gente conta um pouquinho mais dessa jornada da PNL, da Esther Siqueira, tá bom, gente? Tamo junto. Nos acompanha aí. Fica ligadinho. Tchau, gente. Beijo.